O Corinthians se aproxima de reforço de peso para transformar seu ataque. Negociação avança e nome badalado do futebol internacional entra no radar do Timão. A torcida se anima com a possibilidade de chegada que pode mudar o rumo da temporada. Expectativa cresce para o anúncio. Confira. Corinthians é derrotado pelo Juventude. Em partida que encerrou a 19ª rodada do Brasileirão Betano Série A de 2025, o Juventude jogou diante do Corinthians, no estádio Alfredo Jaconi. Abaixo do esperado, o Timão perdeu pelo placar de 2-0. Dorival Júnior é criticado pela torcida do Corinthians após escolhas envolvendo Garro e Yuri Alberto. Após o clássico, o Corinthians jogou fora de casa, diante do Juventude. Dorival Júnior, mais uma vez, foi criticado por boa parte da torcida. Na opinião dos torcedores, o meio de campo e o ataque surtiram pouco efeito. Assim, Garro e Yuri Alberto foram pouco acionados durante os 90 minutos. Abre aspas. Yuri Alberto precisando buscar a bola longe do gol. Rodrigo Garro também não apareceu no jogo. Tudo isso é culpa do Dorival. Uma torcedora, ainda no primeiro tempo, afirmou: time sem nenhuma criatividade. Todo jogo é a mesma coisa. O que foi comentado sobre Dorival Júnior? Rodrigo Garro não vive boa temporada, mas esse estilo de jogo do Dorival só prejudica ele. Ao longo dos 90 minutos da partida, mais torcedores comentaram sobre as escolhas do treinador. Abre aspas. 45 minutos de jogo e o Corinthians e Dorival Júnior sequer conseguiu levar algum perigo ao gol da pior defesa do Brasileirão. Parece que o time entrou com uma escalação aleatória, disse um torcedor corintiano. Por fim, outro torcedor também não concordou com a escalação inicial do Timão. Claramente não deu certo essa escalação. E o Dorival Júnior? Olhando dentro da competição nacional, a equipe paulista vive um momento de partidas sem vitória. O momento do Corinthians. Com o resultado no estádio Alfredo Jaconi, o Corinthians ocupa a 13ª colocação, com 22 pontos somados. Dessa maneira, possui uma diferença de 6 pontos em relação ao Vasco da Gama, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Agora, o próximo jogo do Corinthians será no sábado, 16, diante do Bahia, de Rogério Ceni. A partida entre as equipes será realizada na Neoquímica Arena, às 21 horas, horário de Brasília, pela 20ª rodada do Brasileirão Betano. Cirurgia de André Carrillo é bem-sucedida e o Corinthians define os próximos passos. A lesão ligamentar de Carrillo ocorreu após uma entrada do lateral Gia, do Palmeiras. Apesar da gravidade, o clube não informou o tempo oficial de recuperação. Corinthians atualizou a situação de Carrillo. O Corinthians informou neste sábado, 9, que o meio-campista André Carrillo passou com sucesso pela cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, sofrida durante o clássico contra o Palmeiras, na última quarta-feira, 6. O procedimento foi realizado na manhã deste sábado e, segundo o clube, ocorreu sem complicações. Em nota oficial, o Timão destacou que o jogador ficará de repouso nos próximos 3 dias em casa, antes de iniciar a recuperação com o departamento médico e o setor de fisioterapia do clube. Abre aspas. A partir do 4º dia, o atleta iniciará o processo de reabilitação sob acompanhamento dos profissionais do clube, informou o comunicado. A lesão ligamentar de Carrillo ocorreu após uma entrada do lateral Gia, do Palmeiras. Apesar da gravidade, o clube não informou o tempo oficial de recuperação. No entanto, especialistas apontam que o retorno aos gramados não deverá ser imediato. A médica especialista detalhou o prazo de recuperação. Segundo a médica Flávia Magalhães, especialista em medicina esportiva, em casos de lesão ligamentar severa no tornozelo, o período mínimo de afastamento é de 3 meses, podendo se estender por até 6 meses, dependendo da evolução clínica do atleta. A gravidade do caso reforça a necessidade de cautela na recuperação. Intervenções cirúrgicas desse tipo exigem fortalecimento muscular, recondicionamento físico e acompanhamento constante para evitar recaídas. A ausência de André Carrillo representou uma baixa importante no elenco. Carlos Miguel, ex-Corinthians, assina contrato com o Palmeiras em 2025 e vai jogar o Brasileirão. O arqueiro revelado pelo Alvinegro do Parque São Jorge não conseguiu deslanchar na Europa e vai voltar ao Brasil. Carlos Miguel, ex-Corinthians, vai reforçar o Palmeiras em 2025. Ao longo dos últimos anos, o torcedor do Corinthians viveu um verdadeiro filme em relação aos goleiros. Isso porque, após 12 anos no Timão, Cássio decidiu sair em 2024 e Carlos Miguel assumiu a titularidade. No entanto,
Como seu contrato possuía uma multa baixa para o mercado do exterior, o Nottingham Forest da Inglaterra o comprou em meados de 2024. Desse modo, o Coringão apostou em Hugo Souza e recuperou o arqueiro revelado pelo Flamengo. Todavia, de acordo com informação divulgada no UOL pelo jornalista Danilo Lavieri, Carlos Miguel está perto de retornar ao Brasil para jogar em um rival. Afinal, o Palmeiras encaminhou a contratação do arqueiro. Segundo a reportagem, Leila Pereira e sua diretoria estão aparando as últimas arestas para fechar o negócio. Os valores não foram revelados pela reportagem, porém o acerto é iminente. Segundo informações do jornalista Pedro Ramiro, o negócio envolve 4 milhões de euros fixos, além de 2 milhões de euros em bônus, ou seja, quase 40 milhões de reais. O Corinthians está de olho em mais um reforço de peso para a temporada. Desta vez, o nome que ganha força nos bastidores é o de Valentim Tati Castellanos, atacante argentino que atualmente defende a Lazio, da Itália. Com o contrato vigente no clube italiano, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, e o Timão desponta como um destino que lhe agrada bastante. Segundo pessoas próximas ao atleta, Castellanos enxerga no Corinthians um projeto esportivo ambicioso, a chance de atuar diante de uma das torcidas mais apaixonadas do país e de disputar títulos importantes já neste ano. Aos 25 anos, Tati Castellanos é um atacante de grande mobilidade, conhecido pela capacidade de finalização precisa, faro de gol e pela intensidade que imprime em campo. Canhoto. Com boa técnica e visão de jogo, ele também se destaca pela inteligência tática e pelo comprometimento defensivo, algo cada vez mais valorizado no futebol moderno. Sua versatilidade permite atuar como centroavante de referência ou caindo pelos lados, o que amplia as opções ofensivas de qualquer treinador. Com passagens marcantes pelo New York City FC, dos Estados Unidos, e pelo Girona, da Espanha, onde teve temporada de destaque na La Liga, Castellanos mostrou ser capaz de brilhar em diferentes estilos de jogo e contextos competitivos. Na Lazio, apesar da forte concorrência no ataque, vem aproveitando bem as oportunidades e demonstrando que possui nível para atuar em grandes ligas. Seus números recentes indicam consistência, boa média de gols, participação ativa na construção da jogada e presença constante dentro da área adversária. A chegada de Castellanos ao Corinthians poderia oferecer exatamente o que a equipe de Dorival Júnior vem buscando: mais poder de fogo no ataque, capacidade de decisão em jogos grandes e um jogador que não se intimida em partidas de alta pressão. Além disso, sua experiência internacional e mentalidade vencedora poderiam ajudar, não apenas dentro de campo, mas também a elevar o patamar competitivo do elenco. Embora ainda não haja proposta oficial, o interesse do Corinthians e a abertura do jogador para negociar tornam essa possível transferência um assunto quente nos bastidores do Parque São Jorge. A diretoria alvinegra sabe que reforçar o setor ofensivo é fundamental para manter as ambições da temporada vivas, e Castellanos desponta como uma peça que pode fazer toda a diferença no ataque. Agora, resta acompanhar os próximos capítulos dessa negociação e ver se o argentino trocará a camisa celeste da Lazio pelo manto alvinegro da Fiel. E aí, fiel torcedor, você é a favor da contratação do Tati Castellanos para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.